bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse podcast. Queria dar as boas-vindas a vocês aqui a mais um episódio do Entre Ofertas, nosso mesacast aqui do VBSO Advogados sobre mercado financeiro, mercado de capitais, criptoativos. Eu sou o Zé Alves, sócio aqui da área de mercado de capitais, estou com meus sócios Henrique Lisboa e Eric Oioli, e hoje com um convidado super especial que é o Bruno Gobetti, mestre em Direito dos Negócios pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Estamos gravando esse episódio no dia 31 de outubro, faz 2 dias que ele ganhou esse título de mestre com uma nota 10 na dissertação. Fiz parte da banca, aí tive a honra de fazer parte da banca dele. E a gente vai conversar um pouco justamente sobre o tema da dissertação do Bruno, que se chama Consequências da alteração da taxa de juros ou da remuneração como mecanismo de incentivo nos títulos de dívida vinculados a metas de sustentabilidade no Brasil. Então, vamos falar aqui sobre títulos verdes, finanças sustentáveis e a melhor estruturação jurídica para alinhamento de incentivos econômicos entre investidor, emissor e o atingimento das metas de sustentabilidade que forem combinadas nesses instrumentos. Bruno, queria agradecer muito pela tua presença aqui. Imagino que mais aliviado agora que concluída essa trajetória no mestrado profissional. Faltou na tua apresentação falar que você é advogado in-house do Rabobank. Então você vê no teu dia a dia esse tipo de assunto. Eu queria começar te perguntando como que surgiu a ideia de escrever sobre isso, né? Parabenizar você por escrever sobre mercado de capitais no mundo acadêmico. A gente é extremamente carente de produção acadêmica em mercado de capitais no Brasil, então eu digo que é um dever cívico, né? Quem tem capacidade, interesse, seriedade de fazer isso está contribuindo para o desenvolvimento do nosso mercado. E eu queria que você contasse de onde veio a sementinha, a provocação, a pulga atrás da orelha para escrever sobre esse tema e um pouco do percurso que você teve para fechar esse enfoque em estudar o melhor mecanismo para esse alinhamento de interesses. Obrigado, bom dia para você. Bom dia a todos. Bom, Olá, queria pessoal. Inicialmente agradecer o convite, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês, o Eric, o Henrique. Agradecer também você ter feito parte da minha banca, ter contribuído ali com diversas sugestões e contribuições para, enfim, engrandecer esse trabalho. E a ideia, ela surgiu muito do dia a dia, né, da prática, por conta dessas operações, né, dos títulos sustentáveis, das operações verdes vinculadas à sustentabilidade, que a partir de 2020, ali, com a publicação, né, do primeiro guia relacionado, né, aos títulos sustentáveis e vinculados à sustentabilidade, foi, enfim, houve uma sugestão, né, uma indicação ao mercado de como deviam ser esses títulos, né? E a vinculação da obrigação, da meta de sustentabilidade em relação à remuneração como um mecanismo de incentivo. Por outro lado, quando a gente transpõe isso para o mercado de dívida brasileiro, com todas as características, enfim, do nosso mercado de dívida, a gente percebeu que, puxa, eu tenho um problema aqui, porque se eu fizer isso dessa forma, ótimo, eu tô fomentando o mercado de dívida sustentável, isso é super interessante sob várias perspectivas, mas eu estou incidindo em riscos jurídicos, né, financeiros e operacionais que, eventualmente, eu gostaria de evitar, trazendo maior segurança jurídica para esse tipo de estrutura. Então, a ideia, na verdade, surgiu a partir da publicação desse guia. Começaram a ter diversas operações internacionais com essas características, e a gente se deparou com uma operação específica no pipeline para estruturar com essas características, né, de dívida sustentável. Então, a gente teve essa opção de fazer um mecanismo alternativo, né, que é uma das propostas que eu discuto no trabalho como alternativa, de estabelecer um arranjo contratual diferente, justamente para contingenciar esses riscos inerentes à estrutura proposta originalmente, né? Que é justamente, em vez de modular os efeitos na remuneração a partir do cumprimento ou descumprimento das metas, estabelecer a mesma compensação financeira, mas via o mecanismo de penalidade ou prêmio.
né? Enfim, trazendo exatamente o mesmo benefício, mas com uma roupagem jurídica que me permita mitigar e contingenciar os riscos, principalmente jurídicos, mas também com impactos extremamente relevantes no ponto de vista financeiro e operacional por conta dessa roupagem jurídica diferenciada que a gente adotou. Legal. Bruno, acho que antes da gente até entrar nessa questão da modulação, né, da cláusula dos juros, etc., mas acho que é legal contextualizar para o público que está nos assistindo o que é um título verde, como é que funciona, né, um título verde, um título sustentável, como ele funciona, quais as vantagens, né, de você buscar uma captação usando esse tipo de recurso. Acho que é legal para todo mundo entender melhor. Sem dúvida. Bom, os títulos verdes, né, enfim, acho que até pelo próprio movimento que veio surgindo no mercado, dessa busca por uma economia de baixo carbônico, tem questão climática, tem muito ativismo nesse setor, mas também muita oportunidade, né, tanto do ponto de vista financeiro, e até por conta disso, houve essa pressão, vamos dizer assim, diante da incapacidade do setor público de fazer frente a todo o financiamento necessário para essa transição energética, de fomentar essa indústria de finanças sustentáveis. Inicialmente com as finanças verdes, né, que são aquelas vinculadas essencialmente para projetos com algum impacto ambiental, principalmente, né? Então, transição energética, redução de emissões, etc. Economia circular, reciclagem, enfim, são alguns aspectos mais que a gente vê com mais frequência nesse tipo de operação, mas em termos de estrutura de dívida, ela está muito atrelada ao financiamento. Então, o financiamento ele visa tem como objetivo esse projeto ambiental. Diferentemente, os títulos vinculados a metas de sustentabilidade, eles não necessariamente, o recurso não é carimbado, né? Então, ele permite, por exemplo, alongamento de dívida, enfim, ou outras características que não necessariamente estão relacionadas a um projeto verde, vamos dizer assim. Isso tem um potencial enorme, né? Porque isso possibilita que qualquer tipo de dívida tenha alguma meta, alguma obrigação ali, seja no aspecto ambiental, mas também no aspecto social, aspecto de governança. E com base nisso, é possível, então, estruturar essa dívida com obrigações, com metas ESG, de uma forma que possibilite justamente essa remuneração diferenciada. E qual que é o incentivo, né? O incentivo acaba passando também por uma questão financeira, mas também, enfim, de questão concorrencial, questão de acesso a mercados, questão de aproximação e identificação com o público. Enfim, acho que tem uma série de vantagens para as empresas engajadas nessa questão ambiental. E também tem alguns estudos que são interessantes no sentido de que o mercado começa a ter a percepção de que empresas que têm esse tipo de preocupação com questões ambientais, sociais e também de governança, elas estão desempenhando também, do ponto de vista de geração de fluxo de caixa, ou seja, aqueles indicadores financeiros, uma preocupação de longo prazo, de perenidade do negócio. Então, elas estão performando bem também, o que é um indicador de mercado, de capacidade financeira também, de benefício financeiro. Então, é um tipo de investimento que acaba sendo atrativo e ele tem, assim, um potencial enorme. Se pensar no mercado de dívida verde, de transição energética, a estimativa de 2024 era, assim, papo de 30 trilhões, assim, com uma projeção de crescimento de 18% ao ano. Assim, a projeção para 2032 é coisa de 130 trilhões. Então, é muito dinheiro. Você diz em volume de dívidas emitidas. Em volume de dívida. Legal. Bruno, imagino que um dos maiores desafios, né, desse tipo de produto seja verificar o atingimento dessas metas sustentáveis. Né? Nesse estudo, né, o que você encontrou
como a forma mais adequada ou mais utilizada para apuração, né, dessas metas e para comprovação que, de fato, o dinheiro, né, captado foi utilizado realmente num projeto sustentável, num projeto que tenha esse impacto, né, socioambiental? É uma muito boa pergunta, Henrique, porque, de fato, quando a gente foi fazer esse mapeamento do mercado para identificar, enfim, as características dos títulos, como eles estavam sendo estruturados, e até fazendo referência também aos guias, né, internacionais, que eles, enfim, são a referência para esse tipo de operação no mercado financeiro de capitais, existe uma recomendação, e esse ponto é importante enfatizar porque é uma recomendação, de que exista uma verificação externa, independente, por um agente especializado, que são, enfim, os famosos SPOs, né? Então, isso é o que confere maior credibilidade, confiabilidade. Esse monitoramento, né, do cumprimento das metas, idealmente também eles devem ser feitos com base em parâmetros internacionais. Então, a depender da meta, né? Então, se por exemplo, ela precisa ser rastreável, precisa ser mensurável, ela precisa atender uma série de requisitos para que ela tenha esse viés de confirmatório realmente, né, para testar o cumprimento da meta. Então, mas aí tem um outro ponto importante, né, porque é a questão da recomendação, né, não é obrigatória. Os próprios guias, eles não são vinculativos, depois a gente até pode explorar melhor esse ponto, mas assim, no Brasil, atualmente, a gente não tem uma legislação enfim, específica para regular esse tipo de participação, e a gente acaba espelhando muito o mercado internacional nesse sentido, né? E a questão da verificação por esse agente independente, enfim, foi um dos critérios que a gente levou em consideração para considerar que os títulos de dívida ESG estudados, eles tivessem, de fato, esse enquadramento. Então, no seguinte sentido, se não tivesse, por exemplo, a second party opinion, a gente não ia considerar para efeitos de enquadramento como um título de dívida vinculado a metas de sustentabilidade. Só complementando o que o Bruno falou e trazendo um pouco de luz para o trabalho dele, para quem está ouvindo a gente entender, né? No trabalho do Bruno, na dissertação dele, ele se propôs um desafio hercúleo, né? Ele analisou mais de 1.600 emissões de debêntures, né? Esse é o número, Bruno? No total, foram 2.471. Errei por 800 escrituras. Não diminui o trabalho. Ele baixou 2.400 escrituras de emissão de debêntures feitas nos últimos anos no Brasil para analisar uma por uma, para verificar se havia associada a dívida a uma meta de sustentabilidade, como ela era verificada, para que ele pudesse extrair dessa base quais são os parâmetros, as práticas que estão sendo adotadas no país, né? Então, um trabalho de raro esforço e profundidade, né? Que vale a gente sublinhar e que nos permite dizer que a gente está aqui com um dos caras que mais conhece sobre títulos vinculados a metas de sustentabilidade no Brasil, não só porque estudou a literatura estrangeira, os guias internacionais e o trabalho do Bruno, que em breve vai estar disponível lá na base de dados da FGV, é um guia muito bom para a gente aprender e se letrar sobre o tema, mas também analisou o que está sendo feito, né? Analisou o mercado de capitais no tocante a emissões de dívida vinculadas a metas de sustentabilidade, né? Esse mercado trilionário, né, de trilhões de dólares, ele é impulsionado por uma realidade fática, que embora essa realidade seja negada por algumas pessoas, né, que é a mudança climática que nós temos que enfrentar, e a necessidade das próprias empresas mudarem a forma como elas atuam, porque a simples atividade governamental não vai ser suficiente para que a gente mude como a nossa economia funciona e como a nossa economia funcionando impacta as condições de sobrevivência de todos nós, né? E eu acho que o desenvolvimento desse tipo de título é um sintoma de que o próprio investidor, né, aí não só o investidor pessoa física, mas os investidores institucionais em especial, reconhecem isso como um problema e colocam na matriz de decisão para investir no título A ou no título B a produção de um efeito que não seja a obtenção de uma remuneração maior, né? Não adianta você
ganhar muito dinheiro no mundo que acabou, né? Então eu queria, Bruno, te perguntar, no teu dia a dia como um profissional que trabalha com isso, como que você tem visto a composição dessa matriz de interesses, né? O benefício social de governança, especialmente ambiental, versus a necessidade do enforcement do título, do recebimento efetivo da remuneração, em especial, puxando um pouco do que o Henrique trouxe, o quanto a preocupação com a efetiva produção do efeito benéfico previsto no título, né, é relevante para essa estruturação, e aí contextualizar o teu trabalho. Como que a gente analisa, do ponto de vista brasileiro, do direito brasileiro, as estruturas que estão postas, e aí trazer dentro da crítica a solução que você está propondo no teu trabalho. Pergunta bem profunda, né, Zé? Porque acho que tem de tudo. A gente vê muito ativismo, né, de fato, muita gente interessada porque tem, enfim, preocupação com questão climática e ambiental. Mas acho que independente do perfil, né, do emissor, puxa, em contrapartida você tem um incentivo financeiro, né? E acho que esse incentivo financeiro é o que de fato viabiliza muito as operações. Então, o incentivo, e aí ele varia muito, né? Porque os mecanismos, assim, mais comuns de modulação de remuneração é o step-up, né, da taxa, ou o step-down, que, enfim, ou ele vai pagar mais ou menos a depender da performance dele em questões ambientais, por exemplo, enfim, sociais ou de governança. Mas, na verdade, o que a gente observa é que, enfim, eu trabalho num banco que é focado em agronegócio, né, toda a cadeia do agro, e a ideia, de fato, a gente percebe que tem muito, assim, esse mercado, ele tem vamos dizer assim, sofre muito preconceito, né, em questão de... O que pouco se fala, na verdade, é que a gente tem uma legislação ambiental super criteriosa aqui no Brasil, né, uma das mais restritivas do mundo. Se comparar com a Europa, por exemplo, que está super avançada nessa questão de sustentabilidade, a gente percebe que, puxa, você viaja para a Europa, você não vê floresta, né? Você não vê floresta nativa, né? Então, o banco é holandês, você viaja para a Holanda, você vê assim, acho que o que eles têm o parque central deles ali não chega a 1% do que a gente tem aqui, né? Então, e a gente tem como exigência regulatória a preservação, né? Você tem uma área de reserva legal, assim, que faz com que o produtor rural no Brasil seja um dos maiores preservadores de floresta nativa, porque, enfim, ele é obrigado a fazer, porque senão ele sofre uma série de penalidades e sanções e restrições. Então, por um lado, tem sim bastante ativismo, muita gente interessada em, puxa, eu quero fazer, eu quero participar, estou engajado. E tem também, assim, um perfil que quer, de alguma forma, receber o benefício, ainda que, de alguma forma, ele tenha, em contrapartida, obrigações de um esforço nessa questão ambiental. Bruno, só complementando, né, eu acho que parte, né? Não, mas acho que é super interessante o que você colocou, e tem uma onda de demanda por esse tipo de título que vai chegar em virtude de mudanças normativas para investidores institucionais, né? As regras de investimento mínimo em título sustentável por entidade fechada de previdência complementar, companhias seguradoras e por aí vai, vão criar uma demanda cativa para esse tipo de título, né? E é importante que o gestor desses fundos, né, o estruturador desse tipo de transação, saiba estruturar operações seguras e que deem a esse investidor institucional a capacidade de cobrar efetivamente o resultado proposto, né? E Bruno, dentro desse seu estudo de mais de 2.000, né, captações, você tem um percentual de quantas delas saíram com objetivos socioambientais? O percentual, na verdade, foi assim, o percentual não foi dos mais elevados, mas porque os critérios também eles foram extremamente conservadores, né? Então, por exemplo, essa questão de monitoramento por um agente especializado, enfim,
externo, faz com que, por exemplo, várias emissões ficassem de fora dessa contagem. Então, e por que eu falo isso? Porque essa é uma parte, por exemplo, que encarece demais a operação, né? Enfim, muitos players desse mercado, eles têm times internos especializados em fazer esse tipo de monitoramento, mas aí não é externo, né? É interno, e aí, por conta disso, por exemplo, ele acaba ficando de fora. Outros títulos de dívida que acabaram sendo eliminados, por exemplo, as debêntures incentivadas e os títulos verdes, propriamente falando, né, que o Eric acabou abordando, né, que são projetos vinculados, né, o financiamento para algum projeto ambiental. Esses acabaram não entrando nesse recorte que a gente fez no trabalho, justamente porque o foco era abordar operações que não tinham essencialmente uma vinculação a um projeto verde, mas que tinha, sim, metas vinculadas à sustentabilidade e esse mecanismo de incentivo via alteração da taxa de juros. Quando você restringe bastante o recorte, o número acaba ficando, de fato, mais restrito. Mas acho que um ponto importante para reforçar disso tudo é que essa questão da modulação da remuneração, ela é muito presente e ela cabe em outras discussões que não necessariamente vinculadas a essa esfera de título sustentável, né, de finanças sustentáveis. Você tem, por exemplo, alteração da taxa de juros ou de remuneração em operações, por exemplo, a depender de outros critérios não essencialmente ligados à sustentabilidade. E, de certa forma, o trabalho, né, a gente teve o cuidado de especificar o recorte, mas também de deixar claro que essas propostas e essa análise, ela cabe também em outras estruturas de dívida no mercado. Bruno, você mencionou, né, que parte do interesse, né, de investidores por esses títulos passa por elementos mais intangíveis do que só, né, o retorno financeiro, como de fato, né, de financiar um projeto socioambiental, né, a questão do ativismo, etc. Por outro lado, né, dentro da natureza cíclica do debate político público, né, no último ano a gente tem visto um pouco mais de contestação, né, a políticas ESG, né, mesmo às mudanças climáticas, né. Na prática, você sentiu um pouco de retração de interesse nesse tipo de título, ou apesar desse debate, na prática ainda há muito interesse de investidores por títulos verdes e essas operações sustentáveis? Tem muito interesse, Henrique. Assim, do ano de 2024, por exemplo, o crescimento foi de quase 25% em volume financeiro. Apesar, né, de todos esses questionamentos, essa questão política que acaba por interferir, né, no próprio interesse e a falta de termos também um arcabouço normativo que incentive essas emissões, mas a despeito disso tudo, o mercado vem crescendo. Tem várias iniciativas aí acontecendo, tanto de fundos soberanos, verdes ou vinculados à sustentabilidade. Tem projetos, a gente teve agora o EcoInvest, né, também, o segundo leilão foi recuperação de pasto, que já teve a captação, foram 30 bilhões de reais, sendo 16,5 mais ou menos vindo proveniente do setor público, via Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, mas 13,5 de reais vindo via instituições privadas, isso com uma finalidade específica de recuperação de pasto. Mas já teve também o terceiro leilão agora para a transição energética, enfim, ainda não se sabe, não foi, pelo menos eu... Até onde eu acompanhei no meio da semana, não tinha ainda uma resposta, né, a essas participações, mas você vê realmente que tem muitas iniciativas acontecendo, tem COP30 aqui no Brasil em breve também, então, apesar dessas discussões todas e da gente acompanhar também uma certa retração, principalmente internacional, em relação a financiamento desse tipo de operação, ainda assim, a gente percebe um crescimento muito expressivo. Legal. Bruno, e entrando um pouco no cerne da discussão do seu trabalho,
nesse universo de dívidas que você analisou, né? O que você encontrou na prática sobre como tem funcionado essa modulação dos juros, né? Então, para ficar claro para todo mundo, quer dizer, se a empresa ela não cumprir as metas que ela assume, né, na captação, isso implicaria, por exemplo, na alteração da taxa de juros praticada, né? Quer dizer, ou seja, significa que ela pagaria mais caro, né? Porque assume-se que talvez ela capte dinheiro mais barato, cumprindo metas de sustentabilidade. Caso contrário, isso reverteria numa cobrança adicional de juros. É isso? E o que você constatou de problema, né, nessa prática e na estruturação dessas cláusulas, né? Exatamente isso. Então, existem dois... A gente identificou, assim... São 3 padrões, né? O mais comum vamos dizer assim, já foi precificado considerando o cumprimento. Então, assim, se eventualmente o emissor descumprir as obrigações, ele vai ter essa elevação da taxa. Um outro cenário é o contrário, né? Olha, puxa, a gente segue com uma taxa padrão, mas se você, né, a partir do seu engajamento no cumprimento dessas obrigações, demonstrar a partir do monitoramento pelo agente terceiro especializado, o efetivo cumprimento das metas, você vai fazer jus a um prêmio, vamos dizer assim, que é a redução da taxa. E existe também, enfim, um outro mecanismo que ele é híbrido, né? Enfim, pode tanto variar para cima ou para baixo, e é muito comum, na verdade, e até recomendável que essas metas, que a taxa ela varie de acordo com as várias metas estabelecidas no contrato. Porque é normal, nesse tipo de dívida, ter, sei lá, 3, 4 blocos principais e, a partir desses blocos principais, alguns objetivos específicos, metas específicas, e para cada uma delas é atribuído um fator de remuneração que vai ser mensurado, e a partir dessa mensuração a taxa vai ser alterada. E aí, por conta disso, a gente constatou que, também uma análise feita com base nos títulos, a própria questão das garantias, né? Uma parte dessas dívidas ela é quirografária, ela não tem garantia, principalmente nas debêntures, né? Enfim, estrutura de mercado, com características específicas. Mas quando a gente olha especificamente para o mercado de dívida bancária, que, enfim, uma série de razões, a estrutura de dívida ela é diferente, e a questão de assunção de risco, o próprio risco da estrutura em si faz com que haja essa necessidade de, muitas vezes, contar com alguma garantia ali, e a depender do tipo da garantia, se for uma garantia real, enfim, aí você acaba incorrendo nesses problemas de elevação de custo de transação, com custos de registro. Para cada alteração que é feita na taxa de juros, você vai alterar o título de dívida. Se altera o título de dívida, você tem que averbar, né, no registro da garantia, e aí, por conta disso, você vai incorrendo em custos, e isso, às vezes, é um custo extremamente pesado, né? Você estava contando aqui pra gente um exemplo de um caso que você viu, né? Que só de custos, né? Quanto que era? 5 milhões, era isso? 5 milhões em custos. Foi uma estimativa, né? Essa estimativa ela foi feita com base num caso real. Uma dívida que era de 1 bi, que é um ticket bem razoável para esse tipo de operação. A gente tinha operação com 2, 3, 4 vezes esse tipo de valor sendo emitidas ali. E nesse título de dívida que ele contava com cessão fiduciária de equipamento, você tinha garantia real de imóveis, tinha cessão fiduciária de recebíveis, enfim, tinha uma estrutura robusta de garantia, mas que não é muito fora do padrão. A gente vê outras estruturas semelhantes. E aí, como estimativa feita ali com base na taxa de emolumentos do cartório e até uma consulta em relação a preços de registro com base nesse exemplo, a gente estimou que o custo seria 5 milhões de reais. Nossa. Que assim, acho que inviabiliza. Né? Então, justamente pensando nisso, e sem contar que esse não é o único custo, né? Então, assim, claro. Você vai elaborar instrumento de aditamento, enfim, você
você vai trazer, além desse custo, você tem outros custos, né, com assessores. Não, mas o advogado é o menor custo dele. É o melhor necessário, né? É o investimento. Não, mas é extremamente importante você contar com uma boa assessoria nesse caso, né? Até porque, vamos supor, se você não deixa de registrar, por exemplo, você está mal assessorado, você deixa de registrar, os efeitos, eles são devastadores, né? Então, por exemplo, um título, se você pode optar, puxa, mas e se eu não fizer esse registro? Eu não quero ter essa despesa, não vou fazer isso. A depender da garantia, a garantia tem natureza constitutiva, o registro. Se você não registrar, você não tem a garantia. Num evento de falência, recuperação judicial, etc., você entra como criografário, você não consegue, enfim, você perde muito poder de barganha também, enfim, venda no secundário. Enfim, acho que se você pesa esse tipo de risco, deixar de registrar, eu acho que não costuma ser uma opção. E até por conta disso que a gente tenta pensar em formas alternativas, e aí entra a assessoria jurídica, né, de buscar uma forma de contornar esses problemas, de não incorrer esses custos e tentar, de alguma forma, viabilizar esse tipo de operação que tem um potencial enorme no mercado, né? Uma coisa que você coloca no teu trabalho, que é um risco muito relevante dessa estrutura de aumentar e diminuir a taxa, né, o step up, step down, é a potencial perda da característica de liquidez e certeza do próprio título, né? E a dificuldade de tratar um instrumento de dívida, seja uma debênture, uma nota comercial, ou propriamente um contrato privado de financiamento, né? Seja contrato de mútuo, seja uma cédula de crédito bancário, como título executivo extrajudicial, né? Perfeito. Acho que é um dos riscos que você mapeia no teu trabalho que eu reputo mais importantes, né? Como que um juiz vai encarar um documento sobre a mesa dele em que existe uma discussão, né, em sede de execução sobre a taxa de juros do papel, né? Então, vai virar uma matéria probatória né? Que não cabe num processo de execução, né? Então, explora um pouco aí esse tema, que eu acho que é o juridicamente super importante. Qual que é a solução que você dá no teu trabalho? Esse tema é extremamente sensível, de fato, porque a partir do momento que você condiciona a alteração da taxa a uma obrigação acessória, né, que é o cumprimento da obrigação de sustentabilidade, você está trazendo para esse título de dívida um elemento de discussão ali. Porque se houver discussão, puxa, cumpriu ou não cumpriu, está correto ou não está calibrado ou não está, enfim, você está... A partir disso, você está sujeito a uma série de discussões ali que vão comprometer, vão contaminar essa possibilidade de execução enquanto título executivo extrajudicial, né, de forma célere, e vai entrar nessa discussão, ou pelo menos você vai ter que vai dar margem para esse tipo de discussão, né? E só o fato de você ter que discutir isso já é, por si só, uma situação adversa, né, que eventualmente, se pudesse ser evitada, é melhor. E por que isso é tão sensível? Porque... enfim, a taxa ela vai alterar a depender da determinação desse fator. Então, você vai ter problemas aqui. E esse é um ponto extremamente sensível. A gente, para fugir disso, justamente, né, sem contar também, enfim, a gente até entende que é um risco um pouco mais remoto, né, a questão de inovação também, mas se você considerar, por exemplo, que você está... vamos dizer assim, o valor, o quanto que vai ser pago ali, né, o valor do título, ele é uma das características essenciais, né, legais para configurar uma obrigação. E se você não tem certeza em relação ao tamanho dessa obrigação, a partir do momento que você vai aditar isso, puxa, você tá trocando, você está eventualmente inovando a dívida. Particularmente, a gente até coloca isso de forma bastante veemente no trabalho. Eu não enxergo esse tipo de risco, mas, querendo ou não, você está sujeito a ter que discutir isso. Sim. E isso, eventualmente, pode ser um problema. Bruno, você mencionou a COP30, né? O que significa que agora, no mês de novembro, os olhos do mundo vão estar voltados ao Brasil, especificamente nesse tema, né? Socioambiental, sustentável. E como alguém que trabalha no banco estrangeiro, né? Eu queria ouvir de você se existe, de fato, essa visão, né, de investidores estrangeiros
essa percepção, né, de que é relevante para esse tema sustentável investir especificamente no Brasil, né, seja em temas climáticos ou mesmo de segurança alimentar, ou se ainda os nossos desafios, né, macroeconômicos, de insegurança jurídica no recebimento do crédito, execução de garantia, ainda atrapalham a atração desses investimentos verdes aqui para o nosso país. Eu acho que vocês tocou nos 2 pontos que são os essenciais, assim, os mais importantes nesse tipo de discussão, né? Quando o estrangeiro olha para o Brasil, ele enxerga, de fato, essa questão da floresta amazônica, enfim, pulmão do mundo, tem toda aquela conversa, né, da importância, né, para o equilíbrio climático mundial. Então, você tem essa questão ambiental muito forte e em contrapartida, você tem também uma questão alimentar também muito importante do Brasil, né? Também um outro, né, mote, que é o Brasil, celeiro do mundo, etc. Então, a gente tem esses 2 desafios e esses 2 potenciais, né? Tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista alimentar. Então, de fato, tem muito interesse de investimento no Brasil nesse setor e é por isso que é tão importante o Brasil, de fato, se posicionar como um player importante, engajado, né, nessa questão, porque isso também atrai investimentos, né? E esses investimentos, né, quando a gente olha para o mercado de dívida sustentável, mas especificamente para os vinculados à sustentabilidade, você vê que praticamente qualquer título de dívida pode, de alguma forma, contribuir para essa agenda. Então, é muito importante acompanhar como isso vem se desenvolvendo, né? E, de certa forma, quando a gente olha, né, as ações do governo, você vê, puxa, o pessoal pode pensar, puxa, é contraditório, porque ao mesmo tempo que a gente está trazendo a COP30 para cá, a gente está, enfim, aprovou flexibilização, né, de questão ambiental para exploração, enfim, setor petroleiro e etc. Mas, enfim, é o jogo, né? Você vê, o mundo todo está, de alguma forma, também preocupado em questão energética, né? E isso também, de alguma forma, se traduz nessas ações. Não estou nem defendendo, nem criticando, mas é só constatando o que está na mesa, né? E, de fato, essa questão política ela acaba interferindo bastante no título de dívida, enfim, nesse mercado de dívida sustentável. Bruno, voltando para a questão da modulação, né? Porque eu fiquei curioso, né? A gente está muito clara a problemática, né? E o que você vê como alternativa, né? Como solução? Em termos de solução, assim, acho que nada é prova de balas, né? Mas acho que uma das coisas mais legais do direito é a gente poder, de fato, olhar para um problema e buscar alguma forma de alternativa de viabilizar, né? E nessa tentativa, né, se o objetivo de fato é incentivar o mercado de dívida sustentável, mas com também a preocupação de fazer isso de forma que tenha segurança jurídica, por isso que é importante a gente, de alguma forma, tentar achar essa alternativa. E a alternativa que a gente encontrou foi estabelecer essa vantagem financeira através do mecanismo de prêmio, né? E em contrapartida, no caso de descumprimento, uma multa. Tudo isso, obviamente, é equivalente, né? E isso é extremamente importante, que seja equivalente ao mesmo, exatamente o mesmo valor que seria referente à alteração da taxa de juros, mas, enfim, é possível fazer isso de forma extremamente transparente no título de dívida. Essa é uma das preocupações que a gente que a gente sustenta também no trabalho, que a fórmula tem que estar clara, porque senão você traz um outro elemento de discussão para o título de dívida, né? Outra coisa que é super importante, Eric, é estabelecer essa separação, né? Porque a partir do momento que tudo bem, acho que a discussão sobre cumprir ou não cumprir a meta sempre pode ter. Sempre vai haver, né? Mas uma coisa eu discutir isso no sentido, puxa, pago ou não pago um prêmio ou uma multa, mas em termos da obrigação pecuniária do título, os vencimentos, enfim, as amortizações, principal e juros. Tá garantido. Exatamente. Então, acho que talvez uma das principais vantagens é separar essa discussão. E também desvincular essa questão desse impacto financeiro e operacional de registro e etc., porque ao estabelecer, em estabelecer esse mecanismo de penalidade e prêmio, não é necessário
Fazer o aditamento. Fazer o aditamento. Porque, enfim, o prêmio e a multa já está previsto no contrato. Perfeito. Eu acho que isso sublinha a necessidade de você ter uma análise técnica séria na estruturação desse tipo de transação, né? Muitas vezes a gente, na estruturação desse tipo de operação, na discussão de metas e por aí vai, a gente olha muito para o aspecto ambiental, de sustentabilidade e algumas vezes, né, a gente percebe em situações práticas o elemento técnico-jurídico fica em segundo plano, né? No momento da estruturação da transação, é importante que a gente, como advogado, né, seja o assessor legal externo, seja o advogado do financiador ou do emissor, e é importante notar que isso é importante para o próprio emissor, né? Se não para o mercado de títulos verdes, títulos sustentáveis em geral, né? Porque a credibilidade do instrumento, o enforceability do instrumento é fundamental para que novas operações sejam feitas, né? Se você tiver uma situação em que eu preciso cobrar um título vinculado à meta de sustentabilidade, eu não consigo obter a recuperação do crédito por uma falha na estruturação do próprio título, isso pode levar a uma retração dos investidores nesse mercado, né? Fechar uma porta de captação para outros investidores, enfim. Então é importante, né? É por isso que a gente sublinha tanto a importância do trabalho do Bruno, que é refletir sobre mecanismos que deem segurança para esse mercado. Né? O trabalho do Bruno, que em breve vai ficar público, traz inclusive recomendações de cláusula para esses mecanismos. Né? Quer dizer, um material extremamente prático, útil para quem milita nessa área. Né? Não sei se vocês dois têm mais alguma pergunta para o Bruno. Bruno, queria abrir o espaço aqui para alguma consideração final tua sobre o tema e agradecer mais uma vez aqui a tua participação. Acho que merece muitos elogios aí a tua iniciativa. A gente sabe como não é fácil fazer um trabalho acadêmico, né? Combinando a nossa profissão, paternidade, né? O Bruno teve 2 filhas no meio do caminho, então, e analisou 2.400 escrituras de emissão de debênture ao mesmo tempo, quer dizer, é extremamente raro conseguir conciliar essas coisas, né? Então fica aqui meus parabéns de público, né? A gente já deu parabéns na banca, mas fica aqui também os nossos parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação. De novo, conhecimento é um bem público, né? A gente faz esse podcast aqui, esse MesaCast, assim como outras iniciativas do escritório, algumas delas até remuneradas, mas todas elas envolvem a gente renunciar à geração de receita com FII, né, com honorário, para espalhar conhecimento, para melhorar o nível do nosso ambiente de negócios, né? Todo mundo vai ganhar com isso, e especialmente o nosso país vai ganhar com isso, com as pessoas trabalhando melhor, tratando melhor o direito, né? É como se no Campeonato Brasileiro todo mundo soubesse jogar bola, né? Todo mundo vai tratar melhor a bola, o espetáculo vai ser melhor, né? Então você é um cara que deu uma contribuição aí muito grande para o nosso país, para o nosso mercado com esse teu trabalho. Queria te parabenizar e abrir aí para as tuas considerações finais para a gente encerrar o nosso encontro. Puxa, fico super feliz aí, honrado com as palavras, né? Acho que, sem dúvida, quando a gente pensa, né, olha para trás, vê o trabalho que foi, né? Enfim, em todos os sentidos, né? Tanto o trabalho de fôlego, né? Nessa pesquisa dos títulos, nesse mapeamento que a gente fez, mas também na reflexão e até onde isso pode chegar, né? Claro, acho que o mercado ele ainda é muito restrito, né? Apesar do potencial que tem, mas acho que a partir de iniciativas, né? Enfim, independente do tamanho, né? As pequenas e as grandes, acho que a gente pode de alguma forma contribuir né? Para fomentar esse mercado. Acho que tem um potencial enorme. Mas, de fato, isso é pouco difundido ainda, né? Então, por exemplo, esse tipo de estrutura, embora ele seja possível em vários setores, especificamente no mercado de dívida sustentável, a gente vê pouco, né? E, eventualmente, se a gente conseguir, né, tornar, né, público, dar mais visibilidade para isso, dar mais atenção para isso, de fato, acho que talvez a gente consiga aproveitar mais esse potencial que temos em relação enfim, as finanças sustentáveis e de fato, gerar mais negócios, né? Porque com estruturas mais simples, porque, querendo ou não, é uma simplificação, né? Com estruturas mais simples e menos onerosas, eu acho que
a gente tem mais capacidade também de fomentar. Então, se por um lado você tem a sensação de que você está reduzindo, né, em termos de perspectiva de trabalho, por outro lado, né, você vai aumentando, né, essa possibilidade de ter outras oportunidades, porque qualquer tipo de dívida se encaixa nisso que a gente está conversando aqui. Então, de fato, acho que é algo para a gente refletir e ver estratégias, de fato, para poder, enfim, conversar mais, debater mais sobre esse assunto. Então, queria aproveitar e parabenizar vocês, né, por abrir as portas aí para a gente ter esse tipo de discussão aqui e de levar mais conhecimento da publicidade para essa questão do mercado financeiro de capitais. Então, obrigado mais uma vez. A gente que agradece. A gente agradece, Bruno. Obrigado por você estar aqui com a gente. Foi uma satisfação muito grande. O papo foi ótimo. E, sobretudo, parabenizá-la pelo trabalho, que foi um trabalho fantástico. Obrigado por compartilhar com a gente aqui. Parabéns. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. E eu queria agradecer a quem está assistindo aqui o nosso MesaCast. Fiquem ligados para as próximas edições. Em breve a gente se encontra por aqui novamente.